Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Supply em Foco, canal dedicado ao Supply Chain. Hoje nós vamos detalhar o que é o Supply Chain e todas as etapas que compõem essa rede de suprimentos. Mas antes, se inscreva aqui no canal, bate no sininho para você não perder nenhum conteúdo e já me responde nos comentários qual foi o maior desafio que você já enfrentou atuando no Supply Chain. E aí temos as primeiras notícias que eu coloquei na tela para vocês. A primeira é do jornal Globo, do site O Globo, que fala que o supply chain pode movimentar até 45 bi de dólares no mundo até 2027. A outra notícia que eu trouxe para vocês é da revista Exame, que detalha as profissões, as potenciais profissões para 2024, e lá detalha também a questão de gerência de supply chain, chegando aí em torno de 18 a 32 mil reais de salário. Bom, falando um pouquinho aqui sobre essas notícias, entendam como é importante o supply chain no mundo globalizado, no mundo tecnológico. É muito importante a dedicação no supply chain, as empresas se dedicarem às competências corretas dos seus funcionários, derem treinamento, enfim, dá toda uma base para que toda a cadeia seja otimizada e as empresas tenham aí evolução, né, com relação à diminuição de custos e melhora na cadeia de suprimentos, maximizando lucros principalmente. Na primeira tela que eu trago para vocês, já é um fluxo do supply chain com todas as suas primeiras etapas, principalmente falando aqui do fluxo de materiais e de informação que supply chain agrega. Então, nós temos tanto o fluxo de fornecedor, fábrica, transporte, varejo de atacado até o cliente final, e esse fluxo se define tanto para a ida quanto para a volta. Então, aqui, pessoal, percebam que a gente tem a informação do fornecedor até o cliente final e também a volta do cliente final até o fornecedor. Principalmente falando de materiais nessa volta do cliente final para a fábrica, para a distribuidora, quando tem alguma questão de devolução de material, enfim, alguma entrega por defeito, alguma devolução, isso volta para a parte industrial. E a parte de informação, que também volta do cliente final para o fornecedor, para a fábrica, que é exatamente a previsão de demanda, a previsão de vendas, da onde parte toda a cadeia, quando se inicia, principalmente pelo fornecedor, para adquirir matéria-prima. E dentro desse contexto, nós temos dois fluxos, para baixo e para cima, né? O que a gente geralmente no planejamento do supply chain a gente fala muito disso, que é o downstream e upstream. Então, existe esse fluxo que é basicamente um ciclo, né? Eu deixei um fluxo em linha reta aqui para vocês, mas basicamente é um fluxo, um ciclo, né? Então, ele se retroalimenta, tanto da parte de fornecedor com geração de matéria-prima, criação de matéria-prima, até a parte fabril, passando pelo transporte, distribuição, chegando no atacado, varejo, enfim, às vezes nós temos aí a parte do e-commerce que tem crescido bastante e às vezes acontece saída do produto até o cliente já no centro de distribuição, por exemplo, que é um ponto que nós vamos falar mais à frente. Então, nessa próxima tela que eu trago para vocês, já é um pouquinho já falando do processo físico, ou seja, já é a parte mais logística de fato. Então, nós estamos falando do fluxo de material, né? Então, aqui a parte da movimentação física do material, que da mesma forma se origina no fornecedor, vai para a fábrica, transporte, varejo atacado, até o cliente final. Aqui nós temos, principalmente falando de logística, né, a parte de logística inbound para o fornecedor. Então, nós temos a compra e gestão dos materiais, o abastecimento de matéria-prima, e também nós temos a relação de outbound, que é o do transporte. Então, vejam aí que a fábrica ela está no meio desse processo de inbound e outbound. Por si, a fábrica ela vai fazer o quê? A produção, né? Então, ela vai trabalhar com 11 estoques, e aqui a gente já detalha também a parte de centro de distribuição, ou seja, a logística interna. Então, vejam, nós temos a logística de inbound, que é a entrada de pedidos, de compras para materiais com os fornecedores, para essa matéria-prima, de abastecimento, né? A logística de abastecimento.
A logística interna, que é a fábrica com seu centro de distribuição, ou seja, transferências internas. A logística de outbound, que já é o transporte, a distribuição física. Depois nós temos a questão do varejo, do atacado, que é a gestão dos pedidos. E o cliente final, que é o serviço ao consumidor. Então veja aí que nós já entramos um pouquinho mais na gestão, ou seja, já estou fazendo a gestão da minha cadeia de suprimento, a parte física, a parte de material, movimentação de material. Então, por isso que a gente fala bastante nesse ponto aqui do movimentação de material físico da logística. Então, até tem muita gente que ainda confunde, né, o supply chain com a logística. Qual a diferença entre os dois? Isso eu vou preparar também um material para vocês, um vídeo explicando no detalhe qual é essa diferença. E se existe essa diferença, eu já deixo essa pergunta para vocês, né? Existe essa diferença realmente entre logística e supply chain ou é um agregado que a gente trabalha, né? E falando do próximo ponto, que é o de informação, né? O fluxo de informação, que é a volta exatamente do cliente final para a origem da informação de demanda. Então, aqui na tela, o que eu coloquei para vocês? Da mesma forma que nós temos a parte de fornecedor até o cliente final, nós temos a parte de demanda até a distribuição de fato para o cliente final, né? Então, o que é a demanda? É o histórico de vendas, previsão estatística, onde vai se originar todo o gatilho, né, para a gente poder produzir, colaborar essa demanda, distribuir. Que é o próximo passo, que é o SNOP, Sales and Operation Planning. Então aqui vejam que já estou falando de planejamento. Na tela anterior era muito mais operação, movimentação de material físico, logística. Aqui eu já estou falando de planejamento. Tudo isso compõe a gestão da cadeia de suprimento. Tudo isso compõe o nosso supply chain. O SNOP é Sales Operation Planning, ou seja, o que ele vai englobar, o que ele vai considerar aqui? Plano de compras, colaboração financeira, marketing, vendas. Passando disso, nós temos já a nossa gestão de estoques. A curiosidade dos níveis de estoque, controle de shelf life, lead time. Tudo isso baseado, claro, na nossa previsão de demanda. Então vejam que desde o início da nossa cadeia, desde o início do nosso fluxo de informação, cada caixinha aqui, ela depende uma da outra. Então, se bem feito cada etapa, lá na frente nós não teremos problemas na distribuição para o nosso cliente final. Depois dos estoques, efetivamente nós temos a produção para o nosso cliente final, do produto, do SKU. E a produção, ela lida com o quê? Capacidades produtivas de fábrica, controle de insumos e material acabado. Então vejam que lá no fluxo de material físico, né, nós temos a movimentação de fornecedor com matéria-prima, já prevendo isso com base na nossa demanda, que é a nossa primeira caixinha aqui no nosso planejamento de informação, e vejam que isso ele caminha, né, por todas as etapas da cadeia até a produção. Tá? E a última etapa é efetivamente a distribuição, que nós temos as transferências internas, externas e os modais de transporte. Então, vejam aqui que todas essas etapas, tanto do material físico quanto do material, a movimentação do material físico, tanto quanto ao planejamento do material, eles compõem a gestão de supply chain. Cada etapa é muito importante dentro dessa cadeia. Eu vou detalhar um pouco mais também a parte de planejamento, então isso é muito importante, por isso que eu já tenho recebido muitas perguntas, já tenho trocado bastante informação com o pessoal sobre isso, qual sistema utilizar, se existe algum sistema na empresa, como que está sendo feito o planejamento. Então, assim, não é só a operação de fato, né? Nós temos também o planejamento da nossa demanda, o planejamento dos nossos estoques, o planejamento da nossa produção e o planejamento das transferências, seja interna, entre fábrica, centro de distribuição, ou externa, que é de fato a volta para o fornecedor ou efetivamente para o nosso cliente final. Então, vejam que tem bastante tema para a gente falar ao longo aqui dos nossos vídeos no canal. Para cada caixinha dessa, a gente vai detalhar para vocês. Então, digam aí nos comentários foi a maior dificuldade que vocês já encontraram dentro do supply chain para cada etapa do processo, seja na operação ou seja no planejamento. A última tela que eu trago aqui para vocês são os benefícios do supply chain, do planejamento, né? Visando sempre a maximizar os lucros, né, para as empresas e diminuir os custos. Tá? Então, os benefícios que nós temos com um sistema de planejamento bem implementado, com uma operação bem consolidada. O primeiro item aqui é a rede de cadeia de suprimentos colaborativa, ou seja, todas aquelas etapas que eu mostrei para vocês de planejamento da cadeia. Aqui é muito importante ter essa colaboração
Se cada etapa do processo for bem feita lá na frente, nós não teremos nenhum tipo de problema com a entrega para o consumidor final. O segundo item é o planejamento integrado, que é exatamente isso que eu estava comentando com vocês. Então, essa integração entre as áreas é muito importante. Então, hoje em dia, a mentalidade das pessoas tem que mudar um pouquinho com relação a não fazer apenas o seu trabalho, né? Você tem que pensar como um todo na cadeia de processos. Estoque otimizado, redução de ruptura de vendas em estoque, que é exatamente isso, uma previsão de vendas bem elaborada, uma curacidade de estoques, isso facilita muito o planejamento. Maximizar os lucros e aumentar o faturamento, que é todo o objetivo aqui das empresas, né? E minimizar o custo de manutenção, de produção e de transporte. Esses são uns principais temas, uns principais benefícios dentro da cadeia de planejamento. Então veja, pessoal, que é muito importante todas as áreas serem integradas, todas as áreas serem colaborativas, para facilitar esse trabalho do dia a dia. Hoje, o trabalho, principalmente na operação, é muito estressante, né? A gente brinca que é basicamente matar um leão por dia na operação, principalmente com estoques, controle de inventário. Então, você conseguindo colaborar dentro de uma ferramenta integrada de planejamento, isso vai facilitar muito a previsão de vendas, a distribuição, a produção e, consequentemente, aí conseguir todos os objetivos dentro de um processo de cadeia de suprimento bem elaborado, bem consistente. E é isso aí, pessoal. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, comente, compartilhem e até a próxima. Valeu!